Posso enrolar brigadeiro com a mão molhada? Bom, aqui a gente tem bastante assunto para falar, tá? O primeiro ponto é que um brigadeiro feito no ponto correto, né? Um brigadeiro feito no ponto para enrolar correto, ele não precisa de nada na mão para formar uma bolinha perfeita, tá? Um brigadeiro no ponto correto, ele não vai grudar na tua mão. Se ele tá grudando, é porque você cozinhou de menos, tá? Ele ficou mole demais e aí ele vai grudar na mão na hora de enrolar. Se ele ficou muito duro, você tem que fazer força, ficar massageando o brigadeiro na hora de enrolar, significa que o brigadeiro cozinhou demais, ele passou do ponto, né? E aí provavelmente você vai ter um brigadeiro em que o confeito não gruda, né? Principalmente aqueles blossoms de chocolate, que são os rolinhos, confeitos como os Crisples, né, da Callebaut, que são aquelas bolinhas de chocolate crocantes. Suspiro, né, também, se a massa não tem uma boa cremosidade, ele não gruda perfeitamente. Então você vai ter, se o teu brigadeiro cozinhou de menos, aquele brigadeiro que você tem que enrolar ele gelado ou encher a mão de manteiga, ou né, e ele vai esparramar na forminha, fica feio. E se você cozinhar demais, aí você vai precisar, né, fazer bastante força para enrolar e provavelmente ele vai ficar um brigadeiro meio careca, que o confeito não gruda perfeitamente, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, brigadeiro no ponto correto, não precisa de nada, passar nada na mão para enrolar, tá? A mão seca é suficiente. Bom, vamos para a questão da água agora, né? Então, eu não sei da onde surgiu essa ideia de molhar a mão na água para enrolar brigadeiro. Para mim, ela é um tanto quanto absurda, tá? Por diversos fatores. Primeiro, chocolate e água não combinam, tá? O pior inimigo do chocolate é a água, porque a água, a umidade, tira o brilho do chocolate, né? E ninguém quer um doce opaco com chocolate sem brilho, tá? Então, assim, chocolate não foi feito para ficar na geladeira. Quando a gente trabalha com o chocolate entra 5, 10 minutinhos na geladeira para dar aquela pré-cristalizada. Se você quiser acelerar o processo, né, de cristalização, para desenformar o seu bombom, enfim. Fora isso, o chocolate não fica na geladeira, tá? Então, já começa por aí. E o ponto que eu acho que é o mais importante é em relação à questão de validade ou mesmo de segurança alimentar. Porque quando a gente coloca um alimento em contato com a água, a proliferação de fungos e de bactérias é muito grande, né? Então, assim, tudo que a gente quer quando a gente pensa em prolongar a vida de prateleira, prolongar a validade, conservar melhor um produto, é que esse alimento esteja longe da umidade, tá? Então, a gente quer que ele não fique em contato com água, né? Então, enrolar qualquer coisa, não só o brigadeiro, com uma mão úmida né, meio não faz sentido, tá? Então, assim, conservação de alimento vai ser sempre em um ambiente, né, livre de umidade, então um ambiente seco, longe de calor, né, porque ele também vai favorecer a proliferação de bactérias, ambiente seco, longe do calor e sem, né, estar em contato com o ar. Tá? Então são sempre esses 3 pontos que a gente leva em consideração quando vai cuidar de uma melhor conservação, né, de qualquer produto de forma geral, tá bom? Então não aconselho de forma alguma enrolar seu brigadeiro com a mão molhada em água e recomendo você desconfiar de quem recomenda fazer isso.